mais uma edição do Estado do Conselho. Temos aqui os dois comentadores de serviço habituais para debaterem qual é o estado do Conselho da Figueira da Foz. E parece que o que está dado por estes dias são as eleições internas do PSD. Que há pelo menos dois candidatos, um deles, Teo Cavaco, já apresentou a lista, Manuel Domingos já disse que vai avançar e estará certamente a preparar a lista para ser apresentada em breve. O que é que lhe parece? O PSD deu votos com estes dois candidatos? Eu respondo já à sua questão, mas porém eu tenho que fazer referência ao facto de o Eusébio Gomes tenha falecido. O Eusébio Gomes foi uma pessoa com quem convergi e divergi ao longo de muitos anos. Vou recordá-lo sempre como uma pessoa com uma grande capacidade de entrega ao partido, e não só. Fez ao PSD. Ao PSD, naturalmente, não só. Desempenhou um conjunto de funções muito ligadas às coletividades do Conselho, que se tem que sublinhar. Foi uma pessoa que, com uma enorme dedicação àquilo que se entregava e que vai ser recordado com saudade. Feita esta introdução sobre a morte da Zélia Gomes, Presidente da Associação de Atividades do Conselho da Figueira da Foz, Presidente da Associação de Desenvolvimento da Figueira da Foz, foi Presidente da Associação de Atividades até ao início deste mês, por razões de saúde. Acabou por... Eu desconhecia, sinceramente desconhecia. Foi também vereador da Câmara no mandato de Santana Lopes, foi o primeiro secretário da Assembleia, da Mesa da Assembleia Municipal, e foi Presidente da Junta de Ilhada, e foi destacado dirigente, militante do PSD local. Sim, mas pode dizer. Eu também fazia atenção de me referir à Zélia Gomes, como as pessoas sabem. Eu próprio fui militante do PSD há mais de 20 anos, eu. Não tenho essa contabilidade feita, mas julgo que seguramente pelo menos 20 anos fui. E quando cheguei, já lá estava a Zélia Gomes, e quando saí, lá continua a Zélia Gomes. E portanto, a Zélia Gomes, esteja-se, não se esteja de acordo com ele, muitas vezes estive, aqui prefiro o que disse o António Padrão, muitas vezes estive de acordo com ele, muitas vezes fui antagonista dele, ou estivemos em campos opostos, e a vida política é sempre assim, a vida partidária também assim o é. Contudo, a Zélia Gomes é de facto uma figura incontornável do PSD Figueirense. E era um trabalhador impensável em termos do PSD, isso é um dado inquestionável e inegável. E quando era preciso organizar-se algo com os militantes, portanto, de base do partido, a Zélia Gomes estava presente e era de facto um modelo de eficiência a esse nível. E portanto, eu acho que todos vamos recordar a Zélia Gomes com saudade e fará seguramente muita falta ao PSD. Passamos então para as eleições do PSD. António Padrão, Teo Cavaco e Manuel Domingos, para disputarem a liderança da Conselhia da Figueira da Foz do PSD. Bom, não há tema para falarmos. Bom, a questão é assim. Há mais temas, mas este é o tema. A questão é assim. O que é que eu, tanto quanto é possível, me apercebo? É que não há memória de um ato eleitoral em ausência de qualquer tipo de debate. Em ausência de ideias, de propostas e, se quisermos, eventualmente de compromissos. Não há memória. Pelo que este ato eleitoral vai se revestir de uma roupagem meramente administrativa. Ou seja, eu sinceramente eu fico um pouco constrangido como é que existem um conjunto de militantes que se entregam a uma e a outra lista em total vazio de propostas, de conteúdo,
Eu penso que há aqui alguma inimputabilidade política. O termo é este. Ou seja, as pessoas, quando fazem parte enfim, estou assim habituado no PSD, há muitos anos esta parte. Quando fazem parte de uma lista, algo nos une, que seja, enfim, comunicado aos restantes militantes, para que possam fazer opções e que se dê sobretudo um sinal aos eleitores. Neste caso à Figueira, nesse sentido. É profundamente constrangedor o palco que está presente, porquanto é tão. Ou seja, sobretudo até no momento em que mais se agudiza, e cada dia que passa mais se agudiza o divórcio entre os eleitores em geral e a militância partidária. Não haver sinais de inversão deste processo é algo muito constrangedor. É com tristeza que assisto. Tive ocasião de expressar isso mesmo. Não é o mesmo que teve a deferência de conversar comigo. Tive ocasião, enfim, a conversa não se reveste de aspectos mais íntimos que não possam ser divulgáveis, mas tive a ocasião também de expressar exatamente o que sinto relativamente a esta eleição do PSD. Mas nestas duas listas, segundo as considerações que acabou de fazer, não deviam ter aberto o caminho a uma terceira via? Porventura sim, qualquer militante, enfim, se pode apresentar a eleições. Me a perguntar porque é que não surgiram mais listas. Penso que é a questão que está a colocar. Sim. A questão que eu coloquei foi baseada nas considerações que teceu acerca dos dois candidatos. A ausência de debate, propostas, compromissos. Sim. Não, tem a ver com os candidatos e com as listas e com o contexto. Ou seja, também andam distraídos por não tomarem a iniciativa, ou um desses militantes, ou vários, de avançarem com uma alternativa que pudesse congregar esse tipo de propostas para o interior, os compromissos, as propostas de. Mas sabe que não é fácil na medida em que o PSD local, à semelhança de outros partidos, não é isso que não se passa só no PSD local. É um partido que funciona, a sua expressão local, funciona muito numa base de sindicalização de voto. Ou seja, eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 20, vamos lá ver como é que é e tal. Funciona, ou seja, é um partido muito. Enfim, o PS também, o PS acontece exatamente o mesmo. Ou seja, a correlação de forças torna-se num determinado desigual. Qualquer pessoa que queira avançar tem necessariamente e de forma imediata como obstáculo a chamada sindicância de voto, ou chamados sindicatos de voto. Isso torna muito difícil que alguém ultrapasse esse tipo de obstáculos. No obstante, é óbvio que não poderiam ter aparecido outros candidatos. Porquê é que o António Padrão não avançou? Com as críticas que acabou de dizer aos dois candidatos, já sei que vai dizer que não se deve regressar ao local onde já fomos felizes. Também já foi presidente mas eu tenho toda a disponibilidade para colaborar com o partido, independentemente de quem seja o protagonista. Agora, manifestei essa disponibilidade, neste caso até ao Manuel, desde que haja disponibilidade para mudar processos, procedimentos e atitudes. Vitório, não há memória de uma candidatura ou de um ato eleitoral interno no PSD sem debate, sem propostas, sem compromissos. As palavras não são minhas, são de António Padrão. Concorda com ela? Da minha memória política de militância do PSD, concordo com ele. Ou melhor, eu não sei. Quando há só um candidato, eu queria dizer, eu não me lembro, não tenho presente como sucedeu
com a candidatura de Miguel Almeida na anterior Comissão Política e Conselhia. Então se foi candidato único. Acho que foi candidato único e há sempre um déficit democrático ou de contraditório, melhor dizendo, não democrático, mas de contraditório, há sempre um déficit de contraditório quando há um único candidato. E é sempre, também eu não sou defensor de candidaturas únicas. Agora, algo tão confrangedoramente pobre como estas candidaturas, isso eu não tenho memória. Mas está difícil. Aos candidatos. Aos candidatos. Estou a fazer uma análise política, não é pessoal, das pessoas. É disso que se trata. Eu estou a falar dos processos, estou a falar dos candidatos. Estou a falar dos processos. E eu acho que isto... Eu aqui comungo muito do que disse António Padrão. Eu acho que nós convergimos muito do ponto de vista político, até porque o nosso percurso em termos de PSD foi sempre muito próximo. E por isso temos uma comunhão... Pertenciam à mesma ala. Não sei se é aula, portanto, pertencíamos de facto a uma forma de ver o partido que não se identifica com esta sindicância de votos, que se identifica com uma liberdade de pensamento, que se identifica com um desprendimento de interesses no exercício da política, que de facto depois tem aqui algumas contrariedades na militância. Mas a questão é essa, a questão é vermos o partido como meramente de uma forma instrumental ou no sentido do serviço ao partido. Estas eleições, e extrapolando aqui para episódios bíblicos, não significam o sacrifício de um cordeiro, ou seja, porque para este mandato, uma vez que não coincide com um mandato autárquico, é um mandato se calhar vazio, não é? O PSD está na oposição, Miguel Almeida não se candidatou. Aqui a importância é que tem esta... Atenção que este mandato é o mandato que vai escolher... Não, esse é um mandato de 2 anos. Não. Os candidatos a deputados. E que não é de especial. Não irá escolher, irá indicar. Vai indicar. Pois, infelizmente, nem isso faz. Ou felizmente. Nem isso faz. Porque, de facto, teoricamente, a Comissão Política e Conselhia deve indicar um nome, pelo menos um nome, para a lista de candidatos a deputados. Só que, e isso é um déficit da Figueira de Foz, nunca tem conseguido impor em lugar de destaque um figueirense para a lista de deputados, pelo menos pelo PSD, não me recordo. E isso é um déficit. Portanto, não é tão especial esta candidatura. Agora, há aqui, e nisso era o que eu há pouco estava a dizer, e nisso convido com o António Padrão, é que neste momento de repensar a vida pública, de repensar a vida partidária, era de esperar que os protagonistas e aqueles que querem ser protagonistas políticos pelo menos o tentassem fazer. E não tivessem esta atitude de não privilegiarem, como eu há pouco disse, o contraditório, não provocarem o debate. A gente, de facto, o António Padrão foi premonitório aqui há uma semana, há 2, quando disse que não conhecia o candidato Teo Cavaco. Mas, pelos vistos, não conhecia mesmo. Não conhecia mesmo. Mas ele também não se está a conhecer, diga-se a verdade. Ele não se está a conhecer porque a gente não conhece nada dele e ele quer ir a votos sem se estar a conhecer. Mas ele também não merece ir a votos. E daquilo que conhecem de Manuel Domingos, porque também acaba por ser um histórico, embora não obstante a juventude, já é militante há muitos anos no partido, tem tido alguns cargos nos órgãos internos do partido, quer a nível do Conselho, quer a nível distrital. Não é o candidato, ou não é o candidato ideal para esta fase? Eu conheço bem o Manuel Domingos, já tivemos em conjunto em diferentes momentos, nem me recordo agora do momento, algum que outro em que houvesse desencontro, porventura na maioria das situações que tivemos em conjunto. O Manuel Domingos tem aqui uma oportunidade. Ele é uma pessoa muito perseverante.
e empresta muita energia ao que faz. O que faz com convicção e com vontade. Mas é uma oportunidade para quê? Uma oportunidade para mudar processos e mudar atitudes. E o teu cavaco não tem essa oportunidade? Eu, sinceramente, aí tenho alguma dificuldade porque existe aí um déficit. Bem, uma vez que eu disse que não conhece aí, agora, estamos já na reta final. Agora, sim, tudo bem, mas deixe-me só acrescentar o seguinte. A mudança de processos implica rever, ou seja, reformar o partido. Um partido é um partido que até em matérias cruciais ainda vota de braço no ar. Que é uma coisa, enfim, pouco dos dias de hoje. Ou seja, há um conjunto pouco democrático? Muito pouco democrático. Existem processos internos que têm de ser vistos. E, sobretudo, existem procedimentos e modos de estar para com os eleitores que sejam radicalmente diferentes. Eu dou-lhe um exemplo. Nas últimas eleições, nas últimas eleições legislativas, eu tive um contacto de um destacado dirigente nacional, no sentido de indicar alguém, curiosamente do sexo feminino, para integrar a lista do PSD, do Círculo Político. Às legislativas. 10 minutos depois, recebo o telefonema, na altura, do Presidente da Conselhia, de alguma forma solicitando que eu me inibisse de o fazer. Quem era o Presidente da Conselhia? Você sabe tão bem como eu. Eu sei, mas eu não estou aqui por aquilo. Você tem todos os detalhes. Mas sim por aquilo que eu não sei. Solicitando. Que quem não está a ver tem direito de saber. Solicitando que se tal acontecesse, isso provocaria problemas em termos de arranjo interno, quanto o que eu compreendo numa lógica do funcionamento atual do partido, é aquele funcionamento que tem arrastado o partido, que tem viciado o partido nesse sentido e que tem contribuído para que cada vez haja um afastamento maior dos figueirenses relativamente àquilo que representa o PSD. Hoje, cada vez com uma expressão mais limitada. Recordo-me que hoje a candidatura eleitoral vai ser composta aí por 200 militantes. Penso que é sinal do PSD. 200 militantes com capacidade de voto, quando, enfim, já tivemos 1000. Vamos ter mesmo concluir, mas antes, no entanto, Vítor Guedes, algum destes candidatos terá capacidade e vontade para proceder a essas alterações? Que eu acho que não. Olha, essa mudança de processos? O Teo Cavaco, como lhe chama, eu não sei o nome exato dele. Teotónio Cavaco. Mas eu não o conheço, pode tratar por Teo. Sim, mas é um nome político. Pronto, então se é um nome político, eu trato por Teo. Uma coisa é verdade. Ele apresenta a sua lista de candidatura e cerca de metade dos elementos da sua própria lista não estão em condições de votar, nem estão em condições de ser eleitos por isso. Logo, quem tem esta falta de cuidado na apresentação e na organização da sua própria candidatura não tem condições para ser candidato a coisa. Esta é a verdade nua e crua das coisas. Até porque acho que ele vai ter uma derrota histórica porque nem sequer teve o cuidado de poder ou de recolher apoios e com isso votantes para votarem em si, porque por muito desprendido que nós sejamos, pelo menos temos que arranjar alguém que acredite em nós e a quem nós possamos transmitir. E acha que o Cavaco acreditava que seria candidato único? Eu julgo que alguém até lhe terá transmitido que isso sucederia. Mas isso não invalida que ele se organize e que organize as coisas com o mínimo de competência, coisa que eu não soube fazer. Respondendo rapidamente e para concluirmos esta edição do Estado do Conselho, Manuel Domingos, eu estou a fazer uma apreciação política das pessoas. Terá condições, já que eu disse, e não seria de outro modo, terá condições e vontade para alterar os processos internos? Eu sinceramente, se verificar isso, porque não vejo
como é que não pode ser ele a ganhar as eleições? Simplesmente. Vejo que há uma invitalidade. Do que julgo conhecer dele, sinceramente acho que não. E estarei aqui para dar uma palmatória se me enganar. Mas sinceramente acho que não, porque ele é daqueles elementos formatados e que foram sempre formatados na sua vida política neste formato que o António Padrão toma. Esse será a próxima. Deixe-me só para me acabar. É demonstrar a minha disponibilidade para colaborar. Mas, Dr. Padrão, isso tem de dizer ao partido. Não, sim, mas é um propósito, é um propósito. Já o disse no início, tem de se dirigir ao partido. Nós estaremos aqui na próxima edição do Estado do Conselho para analisarmos as eleições internas do PSD, entre outros assuntos que poderão vir aqui a debate com António Padrão e Vítor Guedes, na Figueira TV.